Isaías 7. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Mas nada puderam contra ela, e deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu, a teu filho, Serge Azube, sai ao encontro de Acás ao fim do canal do viveiro, superior ao caminho do campo do lavadeiro. E diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desanimes o teu coração, por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo e repartamos entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabial. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se o não crerdes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima das alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse: eu vi agora, ó casa de Davi, pouco vos é a fatigardes os homens, senão que ainda fatigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo, sobre a casa do teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as montas, e não a extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Síria. Virão moscas, pousarão todos nos vales, desertos, nas fendas das rochas, em todo espinho, em todas as florestas. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria. A cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel, comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arco e flecha se entrará nele, porque a sarça e o espinheiro cobrirão toda a terra. Também a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, se não irá por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e serem pisados pelas ovelhas. Isaías 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele um estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apresurou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas e Urias sacerdote, Zacarias, filho de Jerezequias, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Mael Salás,
porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles águas do rio fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as ribanceiras. E passará a Judá inundando, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longe terras. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, ele não subsistirá, porque Deus é o conosco. Porque assim o Senhor me disse, com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas moradas das casas de Israel, pelaço e rede os moradores de Jerusalém. E muito dentre eles tropeçarão, e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os seus discípulos. Esperarei ao Senhor, que esconde seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas, em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, adivinhos, e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus. A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos, a lei é o testemunho. Se eles nunca falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias, e arrastados para a escuridão. Isaías 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Nebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste, todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados. Servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar, e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo saberá, Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem, os ladrilhos caíram, mas com
cantaria, tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou o Senhor dos exércitos, pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, no mesmo dia. O ancião e o varão de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devoradores. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus mancebos, e não se compadecerá dos seus órfãos e das viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidice. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, sim, ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão as altas espessas nuvens de fumo. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como o pasto do fogo. Ninguém poupará seu irmão. Se cortar a banda direita, ainda terá fome. Se cortar da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne de seus braços. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade, para prejudicarem pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas, para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia da visitação da assolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordens, para que lhe roube a presença e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes, no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus princípios todos eles reis? Não é Calno como Sarquemes, não é Amate como Arpade, Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores que a de Jerusalém e de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião, em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração, do rei da Síria, e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse: com a força da minha mão não fiz isto, com a minha sabedoria, por sou entendido, eu removi os limites do povo e roubei os seus tesouros. E como valentes abati os que sentam sobre tronos. E achou minha mão a riqueza do povo como um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu juntei toda a terra. Não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que se corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse ao que se o levanta, ou a vara levantasse o que não é pau. Pelo que o Senhor dos exércitos fará definhar o que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrasa e consuma os seus espinheiros, e as suas sarças num dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do campo fértil,
desde a alma até o corpo, e será como quando desmaia a porta-bandeira. E o resto das árvores das suas florestas será tão pouco que o menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, Santo de Israel. Em verdade, os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó, Deus forte. Porque ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitas em Sião. A Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passeando por Migron, e em Migmas lança sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba. Já Ramã treme, e Gibeã de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó tu, pobre Anotote. Já Masmas se foi, os moradores de Jebim vão fugindo em bandos. Neste mesmo dia parará em Nob e acenará com a sua mão o monte de filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Jeová dos exércitos desbatará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Isaías 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha com boi, brincará a criança no peito sob a toca do áspero, e já o desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Posta por pendão dos povos, o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, do Egito e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinear, e Amate, e as ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel. E os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. E deter-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus. Ao ocidente, junto despojarão os filhos do oriente. Em Edom e Moabe porão suas mãos, e os filhos de Emon lhe obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes.
que qualquer atravessará com sapatos, e haverá caminho plano para os resíduos do seu povo, que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito.